continuação ao tema da aula anterior, nós veremos nesta aula com mais detalhes como um horizonte pode ser classificado como aúmico. Lembrando então, o horizonte aúmico é um horizonte mineral que tem valor e croma, quando medido em solo úmido, iguais ou inferiores a 4. A sua saturação por bases também geralmente é inferior a 65%, e esse horizonte, de forma bastante peculiar, apresenta limites específicos para a espessura conjugada com o teor de carbono orgânico, ou seja, esses dois componentes, espessura e conteúdo de carbono orgânico, eles são avaliados conjuntamente. E aí vamos relembrar um pouco dos critérios utilizados para a identificação desse horizonte. O primeiro deles é que a espessura mínima atenda os mesmos requisitos solicitados, requeridos para o horizonte axernosêmico. Quais seriam esses requisitos? Nós temos aí pelo menos 4 condições. A primeira delas é, se você tem um solo com contato lítico, esse horizonte aúmico ele deve ter pelo menos 10 centímetros de espessura. Se por acaso você tem um horizonte onde o sólum, ou seja, a soma dos horizontes A e B é inferior a 75%, então o horizonte úmico ele deverá ter pelo menos 18 centímetros e mais que 1/3 do somatório total desse sólum, desse horizonte A e B juntos. Se você tem também um perfil com espessura inferior a 75 centímetros, entretanto, com ausência de horizonte B, segue os mesmos requisitos. Esse horizonte aúmico ele deve ter pelo menos 18 centímetros de espessura e mais que 1/3 do somatório da espessura de A mais o horizonte C. Agora, se esse sólum, seja ele composto pelo horizonte A mais B ou horizonte A e C, mas que ele tenha pelo menos 75 centímetros de espessura ao todo, o horizonte aúmico ele deverá ter pelo menos 25 centímetros de espessura. Além disso, o conteúdo de carbono orgânico neste horizonte ele deve ser inferior àquele requerido para o horizonte ístico, que, relembrando, é de 80 gramas por quilo. Uma outra peculiaridade deste horizonte é em relação ao seu conteúdo total de carbono orgânico. Prestem atenção que nós falamos aqui sobre conteúdo de carbono orgânico, apenas uma concentração. Aqui eu estou me referindo ao conteúdo total de carbono orgânico nesses horizontes. E é exatamente sobre essa informação que nós falaremos bastante e que se refere também à inequação na qual nós faremos o cálculo. Então, tomemos como exemplo este tipo de solo aqui, onde nos horizontes superficiais nós temos 3 tipos de subhorizontes, o horizonte A1, A2 e o AB. Lembrando, pessoal, que nem sempre um solo terá esses 3 horizontes aqui, ok? Então, apenas seguindo o exemplo. E aqui também vale ressaltar que esse solo também tinha horizonte B aqui para baixo. Entretanto, o nosso foco aqui é no horizonte superficial, por isso eu suprimi essa informação da tabela. Então, nós temos aqui um horizonte, um subhorizonte A1, que vai de 0 a 31 centímetros. De 31 centímetros a 53, nós temos o A2. E de 53 a 68, nós temos o transicional AB. E o carbono orgânico total de cada um desses horizontes está descrito aqui, bem como o teor de argila de cada um deles. Então, como nós faremos a resolução da inequação? Antes de entrar na inequação, nós precisamos calcular algumas informações importantes. Para isso, a primeira coisa que nós faremos é transformar a profundidade que está em centímetros para decímetros. O decímetro é a 10ª parte do metro. Então, transformando aqui de centímetro para decímetro, nós teremos 3,1, 5,3 e 6,8 decímetros. O próximo passo é calcular a média ponderada de argila. Como nós faremos isso? Pegaremos, então, o teor de argila do subhorizonte, que no caso é 200, vezes
a profundidade, a espessura daquele horizonte, né? No caso, esse aqui, o A1, em decímetros, vezes 3,1, dividido pela profundidade total de todos os subhorizontes, que nesse caso aqui seria 68. Entretanto, eu vou entrar com essa informação em decímetros, então é 6,8. A resolução desse cálculo nos dará um resultado de 91,18. Qual a unidade aqui? Então, se eu tenho aqui decímetro, aqui também decímetro e aqui gramas por quilo, eu corto decímetro com decímetro, me sobra aqui gramas por quilo. Então, eu tenho 91,18 gramas por quilo. Depois, o que nós faremos? O cálculo do carbono orgânico total no horizonte. Então, como será feito esse cálculo? Ainda no horizonte, no subhorizonte A1, tá, pessoal? Então, nós pegaremos aqui o teor de carbono, que é 20,6. Então, 20,6 gramas por quilo, vezes também a profundidade deste horizonte, que é 31, mas eu entrarei com a informação em decímetro. Então, eu terei 20,6 vezes 3,1. O resultado final aqui será de 63,86 gramas decímetro por quilo de solo. Vocês farão esse cálculo para cada um dos horizontes, dos subhorizontes presentes aqui na tabela. Então, procedendo esses mesmos cálculos, nós teremos essa informação aqui, para cada um dos subhorizontes. Então, média ponderada de argila, esse que nós acabamos de calcular, e o carbono orgânico total, que é esse que nós acabamos de calcular. Fazendo isso para os demais horizontes, teremos essas informações. E aí, nós faremos o somatório, então, da média ponderada, que será 220,74 gramas por quilo de argila nos 3 horizontes. E do carbono orgânico total, nós teremos um somatório de 99,78 gramas decímetro por quilo de solo. Essa informação é importante para que nós utilizemos na inequação. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo é jogar essas informações na inequação, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Esse x aqui equivale à média ponderada de argila, que é exatamente esse 220,74 que nós calculamos aqui. Então, resolvendo essa inequação aqui, esta parte, nós teremos, então, 60 mais 0,1 vezes 220,74. Resolvendo esse cálculo, nós teremos um valor de 82,07 gramas por quilo. Então, guardem esse valor, porque nós precisaremos dele logo em seguida. Então, vamos lá. Nós temos um carbono orgânico mínimo exigido de quanto? 82,07. E qual é o carbono orgânico total do horizonte? Lembra-se do cálculo da somatória que nós fizemos lá na tabela? Nessa somatória nós temos um valor de 99,78. O que significa? Se o meu requisito mínimo é esse e eu tenho esse aqui, 99,78 é maior do que 82. Logo, nós temos, sim, neste caso, um horizonte A único. Se por acaso esse valor aqui do carbono orgânico total do horizonte tivesse sido inferior ao valor mínimo exigido, nós não teríamos, então, único. Então, eu sugiro que vocês agora peguem essa explicação e apliquem a outros solos para que vocês possam fixar melhor esse conteúdo. Para mais detalhes desse cálculo, acessem o CBICS, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que está disponível no Moodle e também no site da Embrapa.